Olá, para você que nos assiste agora, eu sou Cirlei Canida, fundadora da Altivoz. Estamos aqui hoje na cozinha, na intimidade da Ana Célia, idealizadora do Dona Chica Esquenta Aí. Nós tivemos recentemente, sentada com ela e ela contando para nós a história da vida dela e nós entendemos que faltava mais para ser contado. Na verdade, gente, eu como empresária, eu não sei cozinhar. Como vocês estão vendo, nós estamos aqui na cozinha dela. Hoje ela vai me ensinar a fazer uma comida. Quem vai gostar muito é a Manu e o meu esposo. Eles vão amar que eu vou aprender a cozinhar aqui com a chefe. Quando ela colocou essa roupa aqui, já me deu medo. Eu tô com tremedeira aqui, digo pra vocês. Mas ela se sensibilizou comigo, tá? Em saber que eu tinha alguns dons, mas não sabia cozinhar, decidiu nos patrocinar com algo que favorecia a minha carreira, né, Ana? Com o Esquenta Aí, que são pratos que são feitos com 8 minutos no micro-ondas. Isso eu vou falando para vocês ao longo do percurso, mas, Ana, gratidão. Você quer se apresentar para eles? Eu já fiz essa pequena apresentação, mas fala aí sobre a Ana, quem é a Ana, como ela idealizou a Dona Chica e a pena que você teve de mim, fala por falar. Pois então, meu nome é Ana Célia, né? Tenho 46 anos. Eu, juntamente com meu esposo, fundamos a Dona Chica há 10 anos atrás, né? E como eu falei já para você uma outra oportunidade, a Dona Chica surgiu de uma crise, né? Então a gente precisava de um tempo, né? Para levar a Lelê nas terapias, né? E aí a gente teve essa ideia, ele teve essa ideia de abrir o restaurante e eu... Foi a cozinheira. Fui a cozinheira, né? Fui pro fogão, literalmente fui pro fogão. Ana, você sempre foi especialista em cozinhar, assim? Não. Não? Assim, na verdade, a cozinha é uma paixão que eu tenho, né? Eu gosto muito, eu sou formada em administração, mas eu sempre gostei muito de cozinhar, né? E nos meus aniversários, por eu fazer aniversário em junho, né? Que é um mês frio, eu sempre fazia muitos caldos, né? Sempre cozinhava para minha família nos meus aniversários. E foi daí que surgiu essa ideia, né? De cozinhar, de fazer comida gostosa, né? E de abrir o restaurante, surgiu daí. Bom, eu me sinto honrada, né? Em estar aqui aprendendo com a chefe, que não sabia cozinhar, mas está fazendo um sucesso no Espírito Santo. Está em expansão aí para os supermercados. E, Ana, assim, nós não vamos falar só de comida, embora você vai me ensinar a falar sobre, a fazer essa comida. Isso aqui é o que mesmo que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um escondidinho de carne seca. Esse prato é um prato que surgiu aqui na minha cozinha, né? Eu fazendo para minha família, todo mundo gostou muito. E aí vamos colocar e colocamos no cardápio e é um dos pratos que mais sai no restaurante hoje, é o nosso escondidinho de carne seca. Amor, você vai amar, porque sua esposa, muito prendada, vai aprender a fazer escondidinho de carne seca hoje. Gente, olha, eu tô muito emocionada. Mas nós estamos aqui também, vocês que já nos acompanham, vocês sabem que a Altivoz nasceu de uma necessidade, em um bastidor com uma mentorada sobre a atipicidade, a neurodivergência do filho dela. E a Ana, ela tem 2 filhos neurodivergentes e hoje nós vamos conversar especialmente sobre um dos filhos dela, a Lelê, que eu tive a honra de conhecer e ela se conectou muito comigo. Eu gostaria, Ana, que você compartilhasse conosco sobre a história da Lelê, porque a Lelê, ela é um milagre. Né? A Lelê é um milagre, a sua história é uma história não só de superação, mas de vários milagres, porque a gente estava agora há pouco nos bastidores falando sobre isso. E eu sou alguém que vive milagre, minha filha também é um milagre, porque eu era uma mãe que não podia ser mãe, mas o Senhor, contrariando os diagnósticos, né, me possibilitou viver esse milagre. Então eu pude estar nos bastidores ali com você, você me contando sobre o milagre. Então, assim, fala sobre a Lelê. Ela não tem só um CID, ela não tem só o CID do autismo. Quais são os outros CIDs que ela tem? Qual é a dificuldade ou
Como foi para você receber o diagnóstico da Lelê? Até porque ela não nasceu com essas comorbidades, né? Foi um acontecimento. Conta para nós, como foi isso? Exatamente, né? Foi uma gravidez bem planejada, né? Nós já estávamos com 10 anos de casados e aí nós decidimos engravidar e tivemos ela. E ela era um bebê normal, né? Até 45 dias de vida era um bebê normal. A partir daí nós começamos a descobrir, a perceber algumas dificuldades dela de respirar, as unhas sempre roxinhas, né, os lábios roxos, e aí começamos a procurar, né, os médicos para identificar o que estava acontecendo, né, e aí foi diagnosticado uma anomalia no coração. Ela nasceu com uma má formação no coração e foi necessária uma cirurgia, né, uma cirurgia de emergência de alto risco. Essa cirurgia durou uma média de 7 horas, então foi uma cirurgia de alto risco para um bebê de 3 meses na época quando ela fez a cirurgia. E o que trouxe, né, deixou ela com várias sequelas hoje foi o pós-cirúrgico, né, as complicações que ela teve após essa cirurgia, que deixou ela com todas essas sequelas, né? Ela teve 3 paradas cardíacas, parada cardiorrespiratória, e nisso aí faltou oxigênio no cérebro que impediu, né, a parte cognitiva, a parte motora, né, visão, tudo isso ficou afetado por conta da falta de oxigenação no cérebro, né, que a gente chama de paralisia cerebral, né, deficiência intelectual, tudo isso foi se agravando, a gente foi se apresentando ao longo dos anos, né, como eu te falei, à medida que ela foi crescendo, os diagnósticos foram aparecendo, né, então eu meio que fui ali me adaptando a cada diagnóstico, eu fui me reerguendo, né. Eu sou especialista em estruturar a empresa e reestruturar, já venho de um processo de estruturação e expansão de empresas há mais de 24 anos. Eu sei muito bem e eu sou apaixonada por pessoas que enfrentam as adversidades, as dificuldades e se reconstrói. Como foi reconstruir a vida? Porque você falou que foi num momento de dificuldade, né? E a pandemia, e eu acredito que você nasceu bem ali próximo da pandemia. Um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes da pandemia. E a pandemia veio para, de certa forma, ela destruiu alguns empreendimentos. Como foi criar esse negócio, passar pela pandemia e estar hoje crescendo e expandindo no Espírito Santo? A Dona Chica, ela surgiu em 2014, né, 2014 para 2015. Meu marido trabalhava muitos anos numa grande indústria aqui do estado e aí nessa época ele perdeu o emprego. Então nós nos vimos nessa dificuldade, nessa crise. Eu já não trabalhava fora, né, por conta da Lelê, né, eu tinha muitas demandas com ela, muitas terapias, né, eu já não trabalhava fora e ele perdeu o emprego. Então a gente se viu aí uma tremenda dificuldade, né? Com uma criança deficiente, com várias demandas, vários tratamentos para ser feitos e a gente não tinha o que fazer. Então, Deus colocou no coração dele essa luz, né? E ele sentiu esse desejo de abrir um negócio. Um dia ele virou para mim e falou assim, numa madrugada, né? Ele acordou e falou, vamos abrir um negócio. Aí eu, nossa, que negócio, no meio dessa crise, a única coisa que a gente pode abrir ou é comida, ou é de comida ou é de farmácia. Eu não sou farmacêutica, você também não. Ele, vamos abrir uma tapiocaria. Tapiocaria? E quem vai cozinhar? Você. Aí eu, nossa, e aí a gente começou, pegamos juntos ali, começamos a desenvolver essa ideia, né? E testando, fiz vários recheios, testamos vários recheios, vários sabores, e aí surgiu a Dona Chica Tapiocaria. Até então era só tapioca, né? E aí nós ficamos, depois eu fui colocando outros pratos, né? E aí nós surgimos aqui na nossa casa, eu cozinhava no meu fogão, ali na nossa varanda a gente colocou as mesas, tudo bem arrumadinho, bem decorado. E aí veio a gente estava em expansão, crescendo assim, né? As pessoas estavam conhecendo e tudo. E aí veio a crise a greve da Polícia Militar. Com a greve da Polícia Militar, nosso crescimento foi no chão, né? Despencou. Sim. E aí a gente precisou fazer alguma coisa, né? Um belo dia eu mandei uma mensagem para alguns clientes contando para eles que a gente tinha retornado, né? Depois da greve, durante a greve a gente ficou fechados, e aí eu contei para eles que a gente estava retornando
e que estávamos com promoções, enfim. Eu recebi uma mensagem de um cliente dizendo que ele não tinha coragem de colocar a família dele e entrar dentro do bairro. E aí eu falei para o marido, a gente tem que mudar. A gente precisa mudar. E aí nós mudamos e foi assim uma decisão certeira, né? Uma coisa de Deus mesmo, porque a gente mudou e ali a gente começou a crescer e não paramos mais, né? E aí veio a pandemia, né? Como você falou, a questão da pandemia foi um desafio muito grande, né? Porque nós ficamos 5 meses fechados e aí a gente já tinha 2 crianças. E agora eram 2 crianças com diagnósticos, né, precisando de tratamento. Tínhamos também 10 funcionários na época, então a gente precisava manter o nosso negócio de pé por conta, né, da nossa família, dos funcionários, das responsabilidades que a gente tinha, né? E aí a gente se negou a fechar, nós não vamos fechar, nós vamos manter. Começamos a funcionar dentro do horário permitido, né? Ficamos ali 5 meses, né, funcionando meio período, algumas horas do dia, da noite. E a gente foi vencendo, fomos vencendo. Melhoramos a questão do delivery, né? Colocamos sistemas, começamos a melhorar o Instagram, né? Trabalhar mais no Instagram. E aí a gente foi só crescendo e Deus ali nos abençoando e a gente foi crescendo. Eu como especialista, né, em estruturação, eu fico feliz demais em ouvir uma história, um relato desse, porque na verdade vocês, no meio da adversidade, vocês encontraram um meio para não, né, retroagir ali ou se perder no caminho, porque houve uma dificuldade muito grande até das pessoas saírem, porque teve o lockdown, todo Sim. mundo teve que ficar parado, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Como foi ser cozinheira e tendo 2 filhos com comorbidades? Você teve ajuda? Tive ajuda, né? Minha mãe me ajudou muito nessa época. Na época que eu cozinhava aqui na minha casa, a Lelê sempre por aqui, né? E a minha mãe me ajudou muito, foi assim, uma das pessoas que eu sou eternamente gratas, né? Minha mãe do coração que eu falo, porque ela é minha madrasta, mas é minha mãe do coração. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Deus sempre envia os anjos para nossa vida e, assim, eu preciso parar agora e falar um pouquinho com vocês que esse negócio, essa mulher extraordinária, essa história, quando eu paro para ver tudo isso aqui na minha frente e eu, como eu falei agora há pouco, eu sou especialista, mas eu não entendo desse mundo, desse ambiente. Eu consigo fazer muita coisa, sou aparentemente uma boa dona de casa, não falta nada lá na minha casa pro meu esposo, pra minha filha. Eu acho que eu dou conta do recado, mas essa é uma parte que eu falho, né? Eu sinto que tenho falhado lá em casa por não... Aí, nós vamos dar uma pausa na história pra Ana me explicar aqui como fazer isso aqui, porque eu não posso ir pra casa sem aprender essa receita. Ana, o que eu faço? Onde que eu começo? Então, nós temos aqui a carne seca, temos o aipim, né, queijo parmesão. E vamos pro desafio, né? O que eu faço primeiro agora, Ana? Então, nós vamos bater primeiramente o aipim com leite, manteiga e o queijo parmesão. Esses 3 aqui. Eu vou misturar tudo junto. Isso, vamos colocar ali no liquidificador. Eu tô com tremedeira, gente. Isso, pode colocar Pode tudo. Colocar tudo pode, aqui? Oi. Pra não dar um pouquinho na pia. O que mais? Manteiga. A manteiga. Colher. Socorro, Deus. Isso. E agora? Queijo parmesão. Queijo parmesão. Pode colocar tudo. Gente, olha, nós vamos pedir pra Ana, pra ela nos dar a receita e a gente coloca, tá, Ana? Você pode passar a receita? Claro, com certeza. Faço o que agora? Agora coloco o leite. Coloco o leite. Tudo isso aqui? Pode colocar mais ou menos até aqui. Leite quente, tá? Tô vendo aí te perguntar, tem que ser quente? Sim, tem que ser quente pra ele ficar mais cremoso. Cremosidade, tá bom?
Eu agora que sei fazer escondidinho, pra vocês fazerem, tem que ter o leite quente. Isso aí. Agora vamos bater. Faz de conta que eu super sei. Ô, Jesus. Fecha. Isso. Como é que é? Isso, tá bom. Assim? Uhum. E agora? Pra lá. Pra cá? Pra lá. Uhum. Eu deixo pro ponto. Isso, agora você desliga e a gente vai ver como tá a textura da massa. Com essa... Isso, E a textura, gente? isso. Tá lisinha? Tá com grãos? Eu acho que tem grão. Acho que tem que bater mais. Isso. Já sei que tem outra velocidade, uma aula de culinária, fazer um novo negócio, quem sabe, talvez surgindo aí. Ainda Vai que não. eu sou uma boa aluna, né? Ainda não, quem sabe. Mas eu já fiz alguns pratos em outros programas. É? Já? Tá bom. Será que tá pode- bom? Isso. Abre e vê como que tá a textura. Tô me achando. Aí, melhorou. Tá bom? Melhorou, tá bom. Agora, pego isso? Isso. Só girar. Segura, isso. Faço o quê? Agora a gente vai montar. Você pode colocar uma concha dessa massa na panelinha de Na barro. panelinha de barro. Isso. Gira pertinho. Não era pra ter acontecido isso, mas aconteceu. Não, tá bom, pode deixar. Não tem E problema agora? não. Aí você coloca mais uma. Mais um. Isso. Meu Deus. Calma. Respira. Aí, tá bom. Socorro, pai. Agora você coloca um pouco de mussarela. Mussarela. Isso. É, assim, é a gosto ou É a tem? gosto. Aham. Lá a gente tem um padrão, né? Mas... Tipo, o pode- padrão Cirley já deu errado aqui, né? Não, tá certo. Tá certo. Pode colocar mais um pouco. Até cobrir a massa, né? Ah, tá. Isso. Mais um pouquinho. Aí, tá bom. Eu amo queijo. Eu gosto E muito. agora, Carne seca. pode usar a mesma colher, né? Pode. Na mesma proporção, tipo... Sim, você cobre a massa. Essa vasilhinha que você colocou aqui é o que você faz lá no seu Sim. restaurante? Aham, é servido nessa panelinha. Ah, A gente tá. compra nas paneleiras, né? Então isso aqui já é um prato feito. Tipo, eu chego lá, eu peço Sim, o você vai pedir escondidinho, é de isso carne aqui seca. que... Isso, é esse prato que vai vir pra sua mesa. Mais? Tá? Você que sabe. Gente, eu Seu vou gosto. comer, eu vou colocar, hein? Acho que Seu já tá gosto. bom, porque senão vai... Isso, não precisa apertar. E Aí agora? você coloca Ah, mais não um- pode apertar. Não. Eu apertei. Coloca mais um pouco de massa. Isso. Pode Espalhar, colocar mais pode um pôr pouco. Aham. Ufa. Pronto. Tá bom. Essa bagunça, assim, é bem rápido, igual eu tô fazendo aqui lá no seu restaurante também, né? Agora você coloca mais mussarela. Mais mussarela. Isso, pode cobrir. Silêncio total absoluto. Porque já derramei o negócio ali no chão. Ai, meu Deus. Tá bom. Isso aí. Agora a gente vai levar ao micro-ondas só para derreter o queijo, né? E Micro-ondas essa ou bagunça que eu forno. fiz aqui? Não tem problema não. Opa. Pronto. Isso, agora a gente vai levar ao micro-ondas 2 minutinhos só para derreter o queijo. Ai, meu Deus. Como é que eu faço aqui? Pode puxar. Coloca. Aí eu coloco ali, na panela de barro Aham. mesmo? Pode colocar 2 minutinhos. 2, esse aqui. Esse aqui eu sei fazer, gente. E início. Assim, 2 minutinhos. Pronto. Nem doeu, viu? Nem doeu, gente. É só isso. Depois ela vai me passar a receita, gente. Então, eu vou falar pra vocês depois se eu aprendi ou não a fazer. Ana, assim, como nós estávamos falando da história da Lelê, obrigada pela paciência de você me ensinar aqui a fazer. É um desafio pra mim, mas
não tão desafiador quanto foi para você. E essa mulher incrível que desenvolveu um negócio, que está expandindo, que se sentiu penalizada comigo no meio da entrevista passada, e está aí nos patrocinando, gratidão pela confiança, né? E me fala, quais são as suas projeções em relação a ser empreendedora não, né? Empresária já no mercado, e você como mãe atípica, porque você se apresentou assim na outra entrevista que nós fizemos, você como mãe atípica, como que você vê esse mercado? Nada aqui, gente, foi planejado, as perguntas não foram estruturadas, mas você como uma mãe atípica, você contrataria outra mãe atípica para trabalhar na sua fábrica, no seu restaurante? Contrataria, inclusive já tivemos mães atípicas, uma moça que era mãe atípica trabalhando com a gente, né? Infelizmente hoje o mercado é muito difícil para as mães atípicas por conta da carga horária, né? Lá como a gente funciona à noite geralmente não tem escola, não tem terapia, né? Então algumas mães conseguem trabalhar com a gente por conta do horário. Porém, durante o dia, essa mãe tem uma sobrecarga muito grande, né? Porque tem que levar para a escola, tem casa, tem as terapias, enfim. E então é isso, geralmente, tirando o exemplo de mim mesmo, né? Hoje se eu tivesse que trabalhar como CLT, eu não conseguiria, né? Porque a gente tem que estar ali sempre nessa correria, né? De levar para terapia. Então, hoje em dia, o mercado de trabalho é muito difícil para as mães atípicas por conta disso, né? Da carga horária, né? Que recado você dá para uma mãe atípica ou para todas as mães, assim como eu também, que se vê numa situação de precisar de complementar a renda ou que está numa situação de recém-diagnosticado, com laudo ali no início, sem saber para onde ir, o que fazer. Você como empresária, vamos falar do lado de empresa, que conselho você dá para essa mãe que tem talvez uma vontade de empreender, de ter um negócio, mas se depara ali, né, diante do laudo do filho, né, como nós já entrevistamos outra mãe, que ela falou sobre aquele luto ali que ela vive durante o laudo até entender a situação. Que conselho você daria para essa mãe? Que direção você daria para ela? Na verdade, assim, é muito difícil, né? Eu não tenho um conselho para dar, né? Até porque eu não faço nada sozinha, né? Uma rede de apoio é imprescindível, né? Então, hoje em dia, é difícil para uma mãe empreender até por isso, né? Se ela tiver uma boa rede de apoio, ela consegue, né? Então, eu daria, para quem tem uma rede de apoio, eu daria, né, esse recado, né? Não desistir, né? Correr atrás, não desistir. Mas tem que ter uma rede de apoio, né? Eu não estou sozinha, eu tenho meu marido, tenho minha mãe que me ajuda, tenho algumas amigas que ficam sempre com as crianças, né? As meninas que olham as crianças para eu trabalhar. Então, essa questão da rede de apoio é muito importante, né? Infelizmente, a maioria das mães atípicas não tem essa rede de apoio. Então, o que torna mais difícil ainda, tanto trabalhar fora como empreender, né? Mas não desistir, se você tem o sonho, né? Corra atrás, peça ajuda, né? Que uma hora Deus abençoa, vai dar certo. Amém, isso é muito importante. Então, para você, mãezinha, que tem esse desejo, olha, nós não conversamos sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que se você tiver vontade de aprender a cozinhar, você montaria um curso, né, Ana? Quem sabe? Temos que ter tempo, né, para isso. Brincadeiras à parte, mas quem sabe isso pode virar um novo negócio para ela. E eu preciso te fazer uma pergunta. Como você se sensibilizou ou, né, nos abraçou aí, nos patrocinando, inclusive, a Altivoz nesse nascimento aí, como fundadora, patrocinadora fundadora, qual é para você, o que é para você, o que significa a Altivoz hoje para a sociedade? Porque nós estamos fazendo aí um trabalho de instrução, né, de levar clareza, de levar informação, trazendo médicos, trazendo especialistas em todas as neurodivergências, em todas as dores, em todas as áreas. Qual para você, na sua visão, a nossa representatividade nesse mercado?
É muito importante, né? Hoje, com a rede social, as informações estão mais fáceis, né? De mais fácil acesso, né? Então, quanto mais pessoas, quanto mais perfis, né? Enfim, tiverem divulgando essas informações, é melhor, né? Porque a informação, o conhecimento liberta, né? Então, a maioria das pessoas, questão de preconceito, é tudo falta de informação, né? Então, é importante por conta disso, de levar a informação correta, a informação certa, para o crescimento, né, e conhecimento das pessoas, e assim a gente criar nas pessoas, né, essa empatia, né, o amor e a empatia pelas neurodivergências, né? Ana, obrigada pela confiança, Obrigada a você. por abrir o seu coração, a sua história e por confiar na Cirlei aqui para fazer esse prato maravilhoso. Agora eu tenho que tirar aqui do micro-ondas. Nós vamos degustar, tá, gente? O prato que eu fiz aqui. Ai. Esse negócio de ser famoso dá muito trabalho. Socorro, Deus. Agora nós vamos degustar. Tá pronto, né, Ana? Tá tudo certo? Não, a gente ainda tem que finalizar. Ai, Jesus. Pega pra mim ali o maçarico. Eu já sabia que você quer o maçarico. Eu vou tirar esse daqui. Como que é a finalização? Antes. Meu prato, gente, meu prato. Agora tá pronto. Olha, eu quero convidar a equipe Altivozes, Laine Lima, Marilene Lopes, se acheguem, vamos experimentar. Ai, eu esqueci de decorar, né, gente? Esqueci de decorar. Mas tá lindo, gente, vocês arrasaram. Bem-vindos à minha cozinha, bem-vindos. Ai, obrigada. Será um prazer degustar esse prato hoje, feito em conjunto, né, com essa fera aqui da cozinha. E você que aprendeu hoje a cozinhar, gente, olha que delícia, a junção aí, olha, de uma empresária que luta pela causa e uma outra empresária que se compadeceu com a causa, se juntou na cozinha, nada mais melhor que a cozinha, né, gente? Agora vamos degustar? Ai, vamos. Eu tô curiosa. Eu tô curiosa pra Também estou muito curiosa. Muito Quem vai curiosa. começar? Vamos lá, gente. Aqui, Faz as honras. é assim? Fala aí. Uhum. É? Deixa eu botar aqui nesse pratinho, como que é? Só pega aqui. Isso. Ai, que emoção. Ai, eu também tô É emocionada. muita Os tambores. emoção. Gente, escondidinho. Tá com cara boa. Tá com cara boa, hein? Quente. Ó, tá quente. Vamos lá. É isso mesmo. Que delícia. Tá parecendo, ó. Será, gente? Faz, Laine. Fui eu que fiz, tá, gente? Foi eu que fiz. Vocês estão de parabéns. Olha isso, que delícia, gente. Acho que vocês aí não podem sentir o sabor, mas sinta a emoção, que tá maravilhoso. Vocês sabem que vocês me amam, né? Sim, Vocês claro. podem estar mentindo, né? Não, fingindo não estamos que- mentindo. Tá Não, muito ninguém bom. Ninguém sente nem sabor. Ana, experimenta, Ana. Me diz como ficou assim o prato que você me ensinou aí. Vamos ver. Vamos ver se eu já posso contratar você. Ai, já pensou? Delícia! Eu agora, gente, eu quero com muito orgulho convidar alguém que com certeza vai falar a verdade sobre esse prato. Minha filha, Emanuele Canidel. Muito Vem bem. com a mamãe. Yeah! Gente, linda com a mamãe, a cara da mamãe. Mamãe fez a comida, filha. Como é que eu vou te ajudar? Ai, meu Deus. Como é que vocês pegaram aqui mesmo o negócio? Na pontinha, puxou, isso. Filha, pensa no negócio bacana que a mamãe fez. Ui. Isso. Cuidado que tá quente. Só um pouquinho. Ainda bem que vocês são maravilhosas, gente. Estão me ensinando aí.
Como é que vocês Gente, fizeram a aqui? receita desse prato maravilhoso vai estar aqui pra vocês depois na legenda. Isso mesmo. É isso? Pra que vocês também façam em casa e degustem esse prato gostoso. Filha, Se a filha. Cirlei conseguiu fazer, você também de casa. Ah, com certeza, com certeza. Amor, vou fazer pra você. Meu bem, eu vou fazer. Meu Deus. Filha, né? conta pra mamãe. Tô curiosa. Que emoção. Conta pra mamãe, filha. Ficou bom? É verdade? Maravilhoso. Obrigada! Gente, olha, não esqueçam do esquenta aí. Perdão, tá, Ana? Que eu errei aqui, tô tão emocionada. A Ana fez isso aqui, gente, exclusivamente pra mim. Pra facilitar a vida dos empresários, das mães que não tem tempo, das pessoas que têm uma rotina corrida. Ó, esquenta aí, 8 minutos. Rapidinho tá pronto. Manu, o que você acha? A gente vai gostar? Isso aqui foi feito pra mamãe? Oi. Foi? Gente, eu acho que a minha filha nem gostou. Ana, obrigada, tá? Com vocês. Uma honra muito grande estar aqui com você. E ó, esquenta aí.